A gente falou aqui sobre a multa em cima do deputado federal Daniel Silveira, inclusive ele que é do PTB do Rio de Janeiro, ele se pronunciou a respeito dessa multa de R$2.600.000 aplicada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, por descumprimento de determinação da Corte. Vamos acompanhar. O devido processo legal não está sendo respeitado. Essa multa, além de desproporcional, ela inexiste no processo. Inclusive, ele usa o processo civil para aplicar uma multa em ação penal, que já foi extinta a punibilidade com a graça presidencial, né? Inclusive, o presidente comutou as penas. Não pode ser objeto de revisão de outros poderes. A PGR já deu parecer pela aplicabilidade imediata, retroativa à data da publicação da graça constitucional, e também a revogação de toda e qualquer medida restritiva de direito. Então, Alexandre, ele desrespeita, ele usa o subterfúgio de dizer que é uma nova PEC. Mas a questão é que tudo que ramifica do processo principal, isso é base do direito penal, tudo que ramifica do processo principal, uma vez o processo principal extinto, tudo que advém dele acaba também, ele é extinto, ele se esvai. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele demonstra, ele sim, um claro desrespeito às leis e ao devido processo legal. Bom, Paulo Figueiredo, 2 minutos para você. O perdão do Bolsonaro não valeu de nada? A caneta do Bolsonaro não vale? A palavra do Bolsonaro não vale? A figura dele como presidente não vale? A condenação foi ilegal, violando o princípio da imunidade parlamentar, aliás, por crime de opinião, né? A multa que o Alexandre aplicou e que tem aplicado para todo mundo, ela inexiste no processo penal, só existe no processo civil. Não existe, podem procurar, multa, conversa, peguem qualquer advogado pergunta, advogado criminalista de preferência, pergunta, existe multa combinatória em processo penal? O cara vai rir, falar assim, pô, tá maluco? Faz nem sentido, né? O processo foi extinto com a graça presidencial e o Ministério Público, que é o titular da ação penal, também se manifestou nesta direção. Não tem mais nada nisso, além de perseguição política. Mais nada. Absolutamente nada. Detalhe, isso inviabilizou a vida do Daniel Silveira, mas inviabilizou a vida política dele também, porque ele, neste momento, muito provavelmente seria senador eleito pelo Rio de Janeiro. Não tem mais nada. Perseguição política pura e simples. Abuso de autoridade flagrante, acontecendo neste momento. Um poder extrapolando as suas prerrogativas constitucionais. E tem gente que acha que não fazer nada não pode fazer nada porque o remédio contra isso seria pior do que a doença. O que é um remédio pior? O que é o remédio contra isso pode ser pior? Como é que o restabelecimento da Constituição pode ser pior? Como é que alguém pode ser covarde a ponto de se esquivar em uma desculpa esfarrapada dessas? Covardia. E a gente sabe, tem um problema. A gente tem um problema nas Forças Armadas brasileiras, que é o seguinte, como a gente não entra em combate real, muitas vezes as pessoas chegam nas mais altas postos de oficiais sem terem a sua bravura testada. E aí, isso permite que muitas vezes carreiristas cheguem lá, pessoas que batem no peito, falam, eu arrebento, é comigo, pode deixar que eu faço, mas na hora H espirram, porque a gente sabe que na vida tem essas pessoas. A gente sabe. Então, muitas vezes, algumas pessoas se esquivam e olham esse tipo de coisa e falam, é com o Daniel, não é comigo. Né? Mas vocês podem ter certeza que se não tem mais lei valendo para o deputado Daniel Silveira, não tem lei valendo mais para ninguém. Todos os juízes do país podem fazer o que eles quiserem. E isso, desculpa, não é democracia. Ninguém aqui está pedindo virada de mesa, já falei isso várias vezes, ninguém está pedindo intervenção militar, junta militar, seja lá o que se chama disso. Todo mundo quer simples a restituição das liberdades individuais para o Daniel Silveira, para o Sérgio Cabral, como eu defendi ontem, para o Lula, como defendi antes, para todo mundo. Liberdades constitucionais são dadas por Deus, são só garantidas pela Constituição. Apenas garantidas pela Constituição. Mas vem de Deus.